Olá, meus amados do Facebook, do YouTube, a todos vocês que estão me assistindo neste momento, para aqueles que estão me assistindo de noite, uma boa noite, para todos aqueles que estão assistindo à tarde, uma boa tarde, e para todos aqueles que estão assistindo de manhã, um bom dia. Meus amados, como sempre, eu já acostumei agora, fazer um vídeo, de um raciocínio, pôr a mente para raciocinar, né? Só que hoje eu quero fazer mais do que um raciocínio. Hoje vai ser praticamente uma pregação, porque nós só não vamos ler a Bíblia para não encurtar o nosso vídeo. Mas o que eu vou falar hoje é tão sério que para começar, eu quero falar de um caso bíblico. De um caso bíblico, antes que alguém jogue pedra em mim. Então eu quero falar de um caso que aconteceu na velha lei, na antiga aliança, mas um caso bíblico. Então, meus amados, na antiga aliança, eu vou contar isso primeiro para ninguém atirar pedra em mim quando eu vou começar a ler o que eu escrevi aqui. Eu escrevi tudo no papel para não esquecer. Então, na antiga aliança, Deus falava através dos profetas, que era uma aliança física, onde até a fé era física. Então, a fé da lei, do antigo pacto, quanto mais você aplicasse a sua fé, melhor. Maior o sacrifício, melhor. Isso era na antiga lei. Hoje, nada disso. Hoje mudou tudo. Nossa fé hoje, a fé da antiga lei, era uma fé meritória. Era uma fé meritória. Então, quanto mais tinha fé, melhor. Hoje não. A nossa fé nesse novo pacto é uma fé igual para todos. É um dom. Aquilo que o povo tinha meritoriamente, hoje Deus nos deu como um dom. E dom é dele, não é nosso. Então nós temos uma fé tipo que emprestada, entendeu? Mas nós temos a fé. A fé hoje é um dom. Então, meus amados, na antiga aliança, Deus falava através dos profetas. Mas chegou um momento que Deus falou com um animal. Preste atenção. Os profetas santos, eu quero que você abra o raciocínio para absorver essa palavra que eu vou falar, porque quando eu começar a ler o que eu escrevi aqui, tudo aqui, vai ter crente que vai se escandalizar. Porque na antiga aliança, Deus falava com os profetas. Por que Deus falava só com os profetas? E os profetas transmitiam para o povo? Porque os profetas eram santificados, tinham um espírito, os profetas tinham o espírito dele. Então Deus usava os profetas para falar com o povo na antiga aliança. Mas teve um momento na antiga aliança que Deus falou com um animal. Deus falou com uma jumenta. Isso está escrito, você se não conhece, que eu acho muito difícil a pessoa não conhecer essa história, que está lá no livro de Números, é isso mesmo? Como é aqui? Está lá no livro de Números, capítulo... Eu marquei tudo aqui para não esquecer, Cadê? Onde eu marquei? Deixa eu ver. Acabei de ver aqui, Cadê, cara? Números... Não. Poxa, cadê onde eu marquei aqui? Tá, porque tá na outra folha aqui. Tá na outra folha. Mas eu já vou adiantar essa parte antes que alguém pegue pedra para jogar em mim. Lá no livro de Números, da Antiga Aliança, da Lei, no capítulo 22, do versículo 21 ao 33.
onde Deus falou, usou um animal para falar com o homem. Homem esse que também se dizia profeta. Era um falso profeta. Era o profeta Balaão. Então por que ele é um falso profeta? Porque falso profeta só existe um, profeta na lei, hoje não existe nenhum além de Cristo. Cristo é o nosso profeta. Então, na lei, só podia existir um profeta. Quando aquele profeta, aquele profeta ia morrer, ou por acaso, certamente sempre morria, né? Dizia que queria morrer. Então Deus levantava outro, porque para ficar no lugar daquele. Mas sempre existiu um profeta. Mas como é que nós temos de profeta hoje? Assim, ó. Estamos assim de profeta. Então, e tinha o segundo profeta naquela época, né? Era Balaão. Balaão se fez profeta. Deus não levantou Balaão como profeta. Balaão se fez de profeta. Igual os profetas de hoje. É daquele tipo de profeta que ele mesmo pega o azeite e derrama na cabeça, pronto. No outro dia, ali mesmo, derramou o azeite, já é profeta. Levantou, está de joelho, derramou o azeite, levantou, já é profeta. Foi igual o Balaão. Então, para você ver quem é os profetas de hoje. Tudo falso, falso profeta. Então, meus amados, Deus usou essa jumenta para falar com Balaão. Uma jumenta, que santidade tem uma jumenta para que Deus falasse com ela, mandasse ela falar com o profeta. O anjo de Deus, né, se pôs de frente a ela. Balaão não estava vendo, mas a jumenta estava. É igualzinho hoje, meus amados, é igualzinho hoje. Está cheio de falsos profetas por aí. A igreja não está vendo. Mas os cristãos verdadeiros estão. Nós que somos cristãos verdadeiros, autênticos, nós estamos vendo que está assim, ó, de falsos profetas. Está assim de Balaão por aí. Então, meus amados, aí Deus usou essa jumenta para falar com Balaão. Onde que eu quero chegar isso? Para chegar na pessoa que eu quero falar. Né? Porque hoje, as igrejas, elas só querem ouvir a voz de Deus segundo o profeta. Mas está escrito aqui, ó, que Deus usou uma jumenta. As igrejas só querem ouvir a voz do profeta. Esquece que se realmente Deus quisesse falar hoje com alguém, ele usaria qualquer pessoa, independente que ela fosse crente ou não. Como esses dias usou. Eu vou chegar lá. Esses dias usou. Uma pessoa que, segundo os crentes, é um demônio. Segundo os crentes. Né? Eu não estou chamando ninguém de demônio. Eu estou falando segundo os crentes. Mas Deus usou ele para envergonhar eles. E nós vamos chegar lá. Então, meus amados, no velho pacto era assim. Deus falava pelos profetas. Mas pegando o ensejo ainda, antes que jogue pedra em mim, lá em Mateus, livro da lei, Mateus também é livro da lei. Em Mateus, cadê? Mateus, acho que é 6. Mateus 11. Lá no livro de Mateus 11, está escrito que profeta, a lei e os profetas durou até João. Mateus 11, 13. A lei e os profetas durou até João. Então, se a lei durou até João, e a lei e os profetas durou até João, por que está o povo cheio de profeta por aí pregando lei? Esse povo tão no caminho de Deus, ou como diz na linguagem deles, não na minha, na linguagem deles, ou estão no caminho do inferno, caminho do diabo? Que não existe inferno, não existe diabo.
Mas estou falando da linguagem deles, né? Como eles falam. Porque está bem claro lá em Mateus 11:13 que a lei durou até João. A lei e os profetas. Depois desses acabou. E está cheio de profeta, está cheio de gente pregando lei por aí. Aí, eu vou ler todas as partes bíblicas, eu vou citar, você quiser conferir na sua Bíblia, aí você confere. Aí, em Hebreus, que aí sim é Novo Testamento, lá sim está escrito que Deus, antigamente, na lei, ele falava pelos profetas. Mas, no Novo Pacto, ele fala por quem? Pelo Filho. Ele fala pelo Filho. E qual é as palavras do Filho? O Novo Testamento. E esse cara que eu vou falar dele já já, que os crentes têm ele como Satanás, ele falou o quê? Falou pelo Filho. Porque ele usou palavras do Novo Testamento. Ele não profetizou, ele nem sequer ele pegou em Bíblia. Mas ele usou palavras do Novo Testamento. Então, se ele usou palavra do Novo Testamento, Deus usou ele para falar com a igreja. Igual usou a jumenta para falar com Balaão, Deus usou esse homem para falar com a igreja. E agora eu creio que já recolheram todas as pedras, né? Então vamos ler aqui. Bem, meus amados, os brasileiros temem que o país se torne um país comunista. Isso é os brasileiros todos. Porque já existe muitos países comunistas por aí. Mas, infelizmente, até agora, até esse momento, o nosso país é um país laico, é um país de liberdade. Mas nós estamos prestes a ser um país comunista. Por quê? Porque estão elegendo, infelizmente, gente que se diz crente, elegendo comunista para mandar no nosso país. Porque existe, né? Por quê? Aliás, do nosso parião, o país comunista. Com razão, né? O que eu escrevi aqui, com razão. Eles temem com razão. Eles têm razão de temer em viver num país comunista. Por quê? Eu escrevi aqui, né, para não esquecer. Existe religioso, o maior medo, para os religiosos, o maior medo é o fechamento das igrejas. É ou não é? Quando se falar nas redes sociais, na televisão, que o Brasil pode se tornar um país comunista, qual é as palavras dos crentes? Fechar a igreja. Fechar a igreja e proibir a Bíblia. Bem, fechar a igreja, os crentes não sabem? Fechar a igreja, Jesus fechou no ano 70. No ano 70 foi fechado as igrejas. Acabou. Ele derrubou, usando a espada romana, o povo romano, o exército romano, ele usou para derrubar o templo. Então ele acabou com o que chamava-se de igreja, porque templo e igreja é a mesma coisa. Então o próprio Jesus acabou, que ele falou, eu vou voltar, vou julgar vocês. E no ano 70, para ser mais exato, no mês de agosto, o templo foi abaixo. O templo ruiu. Então acabou. Então Jesus fechou as igrejas. E ele era comunista, né? Porque quem mandou, quem usou
Foi Jesus que usou a espada, o exército romano, para guerrear contra os judeus, os condenados, aqueles condenados, os condenados. Deus usou os romanos para lutar contra os condenados e venceram. E venceram. O templo foi abaixo. Puseram fogo. Depois que puseram o templo abaixo, puseram fogo nele. Queimou tudo. Por isso que na profecia de Jesus ele disse, ó, tá vendo aqui esse templo? Essa obra bonita que vocês estão falando aqui, ele estava falando com os discípulos, né? Tá vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Os soldados romanos usou eu não sei como é aquele marca, preciso pesquisar para ver como é que chama aquilo. Que naquela época não tinha tecnologia. Então, para derrubar aquele templo com pedra de 2 toneladas cada uma, então o que é que eles usaram? Usaram tipo uma forquilha, usaram um ferro grosso assim, ó, pendurado numa corda, que fica o ferro pesadão, mas é igual avião, né? Saiu do chão e ficou leve. É igual o ferro que eles usaram. Está suspenso na corda, então ele ficou leve. Então o que é que eles faziam? Pegavam aquela corda, aquele ferro, puxava para trás e ia com tudo na parede do templo. As paredes foram rachando, outras se derrubando, e por isso, aí quando já estava tudo destruído, eles puseram fogo. O templo assim de ouro, derreteu o ouro. E nas brechas, que não tiraram nem o ouro, tiraram. E nas brechas, o povo reviraram as pedras para tirar o ouro das pedras. O ouro que tinha se enfiado nas brechas das pedras, daquela rachadura. Então por isso que Jesus disse, está vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não é que eles derrubaram todo o templo com aquele soco lá. Eles derrubaram algumas pedras e racharam todo o templo. Então o templo ficou destruído, condenado o templo. Aí o que aconteceu? Eles puseram fogo. Então muitas paredes as que não caíram, as pedras que não caíram, se racharam. Então eles puseram fogo no templo. E o ouro derreteu e se filtrou nas brechas das pedras. E quando o fogo acabou, ó, assim de gente procurando o ouro lá. Bem, isso é uma coisa. Então, tá claro. Por que as igrejas têm medo? Porque tem medo que se feche as igrejas. Não existe igreja. Igreja somos nós. Não existe. Eu vou falar porque eu não aguento mais de segurar isso. Lula, o endemoniado dos crentes, né? Não tô, preste atenção, não vão confundir as coisas. Eu não estou aqui para livrar a cara dele. Para mim, eu só não falo que ele é um demoniado porque demônio não existe. Mas que ele é um perverso, é. Então, o que acontece? Pô, tem medo que Lula ganhe? Deus me livre que ele ganhe mesmo. Nós vamos viver um país comunista. Os crentes não querem que ele ganhe por conta disso. Somente por conta disso. Por conta do caso da igreja fecha. E eles proíbem de Bíblia, de usarem Bíblia. Né? Porque se ele ganhar, vai acontecer isso mesmo. Mas você vê que Deus usou a boca do Lula, para falar para as igrejas, né, que elas são as igrejas. E para elas falarem com Deus, não precisa ir num lugar, uma igreja de pedra, um local chamado de igreja. Elas podem, você ver, e isso está no Evangelho. Isso está no Evangelho de Cristo, essas palavras. Então, ele usou que palavra? Do Filho. Ele usou a palavra do Filho, do mesmo jeito que está escrito lá em Hebreus, que no passado Deus falava pelos profetas. Hoje, ele fala pelo Filho. E qual é as palavras do Filho? O Evangelho. O mesmo que o Lula usou
Não sei se alguém instruiu ele, isso aí eu não posso dizer. Mas o que ele usou foi as palavras do Evangelho, foi que a igreja somos nós. Então nós não precisamos ir num local chamado de igreja para adorar a Deus. Nós não precisamos ir lá, porque nós somos a igreja dele. Ele mora em nós somos igreja, nós somos o templo dele. Nós somos a casa dele. Então, se nós somos a casa, nós somos o templo, nós somos a igreja, é que temos que vir buscar num lugar onde se diz que é uma igreja. E os crentes com medo. Por quê? Porque não são cristãos. Um cristão pode fechar a igreja que for, pode fazer tudo, não vai fazer falta, porque Deus está nele. Ele é a igreja de Deus. Ele é o templo de Deus. Qualquer momento, qualquer instante da vida dele, ele pode falar com Deus, porque Deus está dentro dele. Não precisa ele sair da casa dele para ir em lugar nenhum. Então Lula está certíssimo quando ele falou isso. Deus usou a boca dele como Deus usou a jumenta. Ele usou o Lula para falar com a igreja. Igreja, não precisa sair de lugar nenhum para falar comigo. Eu estou com vocês, eu estou dentro de vocês. Vocês é a minha igreja, vocês é a minha casa, vocês é a minha morada. Palavras que estão no Novo Testamento. Palavra do Filho. Lula usou. E a igreja ignorou. Por quê? A igreja só quer esperar ouvir palavras de um profeta. Porque o profeta é santo, o profeta é ungido. Não tem nada ungido nesse novo pacto mais. O ungimento hoje é o Espírito Santo. Que está em mim, está em você, está em todos nós. Bem, se eu acabar de ler aqui, nós temos muita coisa para ler aqui ainda. Proibido a Bíblia, proibido de culto, a proibição de culto. Então, se eu sou a igreja, se eu sou a casa de Deus, Deus está em mim, eu preciso ir num culto, meus amados. Não preciso ir em culto, coisa nenhuma. Não preciso ir. Proibindo cultos. Cadê? Onde eu parei? Proibição de culto. Meus amados, até aqui, então até aqui eu já expliquei para você, até aqui eu assinava embaixo. Se é para fechar o que ele chama de igreja, se é para proibir a leitura da Bíblia, o cristão, meu amigo, meu amado e minha amada, o cristão ele não está preocupado com Bíblia, com essas páginas amarelas da Bíblia. Porque o Evangelho de Cristo está na mente do cristão. Está na mente do cristão. Não existe um cristão sem o Evangelho na mente. Sem o Evangelho na mente. Então, pode tirar a Bíblia. Mas eu quero ver quem é que tira esse que está aqui na minha mente. Eu quero ver quem é esse que vem mexer nesse que está aqui. Então, com esse Evangelho que eu tenho aqui, eu me entranco no meu quarto, falo com Deus, adoro a Deus, oro a Deus, tudo através do meu Evangelho que está na minha mente. Mas o crente não é cristão. Não é cristão. Crente não é cristão. Porque precisa de umas páginas amarelas para ler. Precisa de um lugar chamado igreja. Precisa de um pastor, que o nosso pastor é Cristo. Precisa de um sacerdote, que o nosso sacerdote é Cristo. Não é cristão. É apenas male o religioso. Male. Então, meus amados, até aqui, tranquilo, eu assinaria embaixo. Eu assinaria embaixo. Era o primeiro a assinar embaixo. Porque eu não deveria mesmo, porque a igreja de Cristo foi fechada no ano 70 DC, no ano 70. Foi fechada, acabou. Mataram o sacerdote, acabou. Quando é que essas igrejas vão aprender isso? Vão entender que a igreja de Cristo acabou no ano 70. Aliás, a igreja de pedra acabou no ano 70. A igreja de Cristo não, a igreja de Cristo somos nós. A igreja de pedra acabou no ano 70. Quando que esse povo vai entender que o sacerdote agora, nesse novo pacto, é Cristo? Ele não confiou mais nada na mão de homem, ele não confiou mais nada. Tudo agora está na mão dele.
como está escrito, que Ele é tudo em todos. Vou repetir, Ele é tudo em todos. Então não precisa de obra. Bem, mas o problema, meus amados, até aqui tudo bem, né? Eu assinaria embaixo. Mas a igreja de pedra, o templo, casa de Deus, foi fechada há quase 2000 anos atrás, no ano 70 BC, quando Deus usou a espada dos romanos por intermédio do imperador Vespasiano e seu filho Tito, né? Foi esses dois homens, Deus usou as espadas deles. Então, quem pôs fogo no templo, quem derrubou o templo, Vespasiano mandou derrubar o templo, mas quem pôs, Vespasiano, ele não mandou pôr fogo no templo. Quem pôs fogo no templo foi Tito. Foi Tito que pôs fogo no templo. O Vespasiano, ao contrário, o Vespasiano até falou para não pôr fogo no templo, mas Tito era aquele que o Paulo fala lá do Níquio, né? O homem da iniquidade. A iniquidade de Tito era tão grande que ele não deu ouvido à voz do Pai. Ele pôs fogo no templo. Então foi derrubado o templo, mataram os sacerdotes, puseram fogo no templo e em Jerusalém inteira. Jerusalém virou um braseiro, aquilo lá. Por isso que os crentes dizem que a terra vai pegar fogo. Por isso que os crentes vivem nessa ilusão aí. Porque o que ia pegar fogo era Jerusalém. E pegou fogo no ano 70. Eles ponharam fogo. Pegar fogo é uma coisa, colocar fogo é outra. Ponharam fogo. Mas o problema e vive sem o problema é viver sem liberdade, né? No comunismo ninguém tem liberdade. Vão comer na mão deles, comer o que eles derem. Igual lá na Venezuela, dão uma miséria que não dá para eles comer uma semana, eles dão para eles comer num mês. Esse é o problema. Não tem liberdade. Você tem que pedir autoridade até para sair do seu estado que você mora. Tem que pedir autorização para eles. Você vai perder os seus bens. Eles tomam tudo. Você não vai ter mais nada. Eles tomam tudo. Esse é o problema do comunismo. Não é por conta, meus amados. Eu tenho receio do comunismo, não é por conta de fechamento de igreja, que a igreja somos nós, não pode fechar. Não é por conta de tirar a Bíblia, porque a Bíblia e o Evangelho nós já temos na mente. Eu já tenho na mente, todo cristão tem. O problema é esse. Você vai trabalhar sem salário. Mas trabalhar sem salário, porque quem vai lhe sustentar? Sustentar não, dá uma miséria, que nem lá na Venezuela. Comida de uma semana, eles dão para eles passarem um mês. Vira todo mundo escravo de novo. Você vai trabalhar sem salário, você vai comer o que eles derem. Você que mora em casa grande, vai dividir com outras pessoas que não tem onde morar, não tem moradia. Sem contar com as depravações de homem com homem, mulher com mulher. São depravações, né? Que para uma família decente não pode viver no meio dessas indecências. Meus amados, o problema é que o sistema religioso, inclusive o sistema evangélico, não enxerga um palmo na frente do nariz. Não enxerga um palmo adiante do nariz. Confunde barba de gato com perna de emboar.
os crentes confundem. Não sabe discernir nada. Não sabe discernir nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. Nós temos que saber discernir as coisas. Nós temos que saber discernir que o ruim do comunismo não é fechar a igreja, porque a igreja somos nós, não tem como fechar. O problema do comunismo não é tirar a Bíblia fora, proibir de usar a Bíblia, porque a nossa Bíblia está na mente. O crente não sabe discernir. Eu quero falar de um vídeo, eu já falei, eu quero falar de um vídeo que vazou nas redes sociais, que envolve Lula. O Lula, ele envergonhou a igreja. O Lula, ele fez papel do gigante. Envergonhou a igreja. Chamou a igreja. O Lula falou que a igreja não tem entendimento. Mas não foi ele. Deus usou ele para falar para a igreja. Que a igreja estão sem entendimento, estão perdidas. Mas antes, eu quero falar de uma passagem bíblica, eu já falei, né? Livro de Números 22, versículo do 21 ao 33. No passado, Deus usou uma jumenta para falar com o homem. Só que os crentes esquecem isso. E eles só acham que Deus só fala com o pastor, com o profeta. E assim, eles ignoram quando houve uma pessoa, aliás, quando houve uma mensagem bíblica na boca de um incrédulo. Se eu estiver mentindo, vocês me ajudem aí. Se não é exatamente isso. Porque eu ignorava. Quando eu vivia no sistema, eu ignorava. Quando eu vi um incrédulo, que a gente chamava de incrédulo, mas incrédulo era nós, eu não sabia. Quando eu vi um incrédulo falando a mensagem bíblica, isso é o demônio querendo tirar ele do caminho de Deus. Mentira, não era. Era Deus falando com ele, usando a boca dele para profetizar para mim. Mostrar que eu estava errado. Por exemplo, vai levar dinheiro para o pastor, né? Não era carne nem sangue que falava isso, era o Espírito de Deus que falava. Mas eu não entendia. Incrédulo. E no caso aqui, foi o Lula, né? No velho passado, no tempo passado, no velho pacto, ele usou uma jumenta. Nesse caso, ele usou Lula para falar para a igreja. Você não precisa de ir para a igreja. Você não precisa de pastor. Seu pastor sou eu. Você não precisa do profeta. Seu profeta sou eu. Você não precisa de casa de Senhor. Vocês são a minha casa. Usou a boca de quem? De Lula para falar para a igreja. Para falar para a igreja que nesse novo pacto não precisamos mais de sacerdote, que no caso é pastor, né? Sacerdote é pastor. Sacerdote é padre. Né? Ou vamos voltar. Padre é sacerdote. Pastor é sacerdote. Mas o sacerdote acabou no ano 70, ele matou tudo. Usou a espada romana para matar tudo. Acabou. Pastor e padre. Nem de igreja de pedra. Hoje, nesse novo pacto, a igreja são as vidas. E o nosso culto é racional, é na mente. Vou repetir, e o nosso culto é racional, é na mente. É no raciocínio. É racional, raciocínio. É racional. O nosso pastor é Cristo, o nosso sacerdote é Cristo. Como está escrito, ele é tudo em todos. Todos os profetas, ele é tudo em todos. Todos os profetas, acabou, que está escrito em Mateus 11, versículo 13, acabou no ano 70, acabou na vida dele.
Acabou tudo. Mas hoje, não, nem por jumenta, hoje ele não fala nem por jumenta, nem por profeta, nem por pastor. É por quem que ele fala? Pelo Filho. E Lula usou as palavras de quem? Do Filho, que está no Evangelho, Hebreus 1. Ele usou. Hebreus 1:1. Ele usou as palavras do Filho, porque é pelo Filho que ele fala para nós. E o Lula, qual foi a mensagem do Lula? De Hebreus. Olha aí, igreja. Bem, esse é o raciocínio de hoje que eu escrevi aqui para compartilhar com todos vocês. Aqueles que têm interesse realmente de ser um cristão de fato, de verdade, um crente autêntico, um cristão que não anda com medo, não anda com medo de comunismo, não anda com medo de como é que chama, de Illuminatis, não anda com medo de ordem mundial. O cristão não anda com medo dessas coisas. Quem anda com medo dessas coisas? Os crentes. Os crentes que não conhecem Deus. Então, meus amados, por hoje é só. Vocês sejam todos abençoados. Eu abençoo vocês em nome, pela palavra de Cristo. Não é em nome de Cristo, é pela palavra dele. Que nós acabamos de compartilhar aqui. Que vocês sejam todos abençoados, com todas as sortes de bênçãos, em todas as áreas da sua vida. Paz e graça, e até o nosso próximo encontro. Amém?